Olá, amigos da Poletron, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Poleto e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e que todo eletricista tem que conhecer: o sistema de fornecimento. Quais são os sistemas de fornecimento? O sistema Delta, sistema Estrela, que é aquele sistema que a concessionária entrega no ponto de força onde a gente vai utilizar energia elétrica. Seja residência, seja comércio, seja na indústria. Acompanhe com a gente que eu vou fazer uma pergunta agora. É correto você falar motor monofásico ou é correto você falar motor bifásico? Acompanhe o vídeo que no final desse vídeo você vai poder responder essa pergunta com propriedade. Bem, hoje nós vamos falar sobre sistema de fornecimento trifásico. Na figura, vocês podem ver um transformador típico, que é aquele que fica no poste nas ruas, tá? No primário desse transformador, nós vamos ter sempre uma alta tensão, ou seja, ou 13.200, ou como é na minha região aqui, 13.800. Na saída do transformador, nós vamos ter 4 fios, tá? Ele pode ser em 220, um sistema trifásico de 220 mais o neutro. Ou pode ser 380, 3 fases e um neutro. Nós temos aqui a saída para esse lado, tá vendo? Uma saída lá para frente e uma saída aqui para esse lado aqui, tá bom? Aqui a gente está vendo que só tem os 4 fios, ó, 1, 2, 3, 4, tá bom? Vamos lá. O fechamento desse transformador é o que muda. Vocês podem ver que por fora eles são todos parecidos, né? Mas o que vai mudar? O fechamento do transformador. E como que é esse fechamento? Ele pode ser um fechamento triângulo, né? Ou delta, como costumam chamar. E o fechamento estrela, que é esse aqui da esquerda, tá? Fecha-se as 3 pontas finais dos grupos de enrolamento e daqui sai um fio que a gente já vai ver já já. Além das fases que são alimentadas o transformador, que sai do transformador, nós temos também um fio chamado neutro, tá? E esse fio neutro, ele tem diferenças no sistema delta e no sistema estrela, que é o que nós vamos ver, no vídeo de hoje. Vamos lá. Como que a gente chama as tensões? Como que é o nome dela? A gente tem que dar um nome para você distinguir, para saber aonde você está medindo e que nome ela tem, para que você compreenda direitinho sobre aquilo que você está falando. Geralmente, na entrada dos transformadores, nós vamos ter as tensões de linha, L1, L2, L3. E na saída, nós também vamos ter a mesma nomenclatura, L1, L2 e L3. E a gente vai mostrar para vocês que a tensão de fase, que é aquela que chega no nosso ponto de entrega, é a mesma que a tensão de linha. Qual a mesma? É o mesmo valor, tá? Então, quando eu falar tensão de fase, vocês estão sabendo que é no secundário do transformador que eu estou fazendo a medida. E como que eu faço a medida do transformador do secundário? Eu pego meu multímetro e meço L1, L2, eu medi entre fases. Eu meço L1 e L3 e vou medir entre fases L1 e L3. E finalmente eu vou medir entre L2 e L3, eu medi essas 3 fases. Como que eu faço isso? Eu vou subir lá no meu poste, eu vou fazer essa medição? Não, eu vou pegar o meu multímetro lá na minha chegada de energia elétrica, ou lá no meu padrão de entrada, onde está o medidor, ou no quadro geral de baixa tensão dentro do local onde eu vou trabalhar com a eletricidade, tá bom? Além da tensão de fases que a gente tem, eu vou mostrar para vocês agora, essas tensões de fornecimento, ela pode ser dos 3 tipos aqui, ó. Como eu falei, aqui na minha região é 13.800, então os transformadores são enrolados para, no primário, ser alimentados por 13.800 ou 13.200, e no secundário, eles fornecerem as tensões 440, 380 e 220. Nós vamos conversar só sobre 380 e 220. Por quê? 440 volts é uma tensão muito utilizada nas indústrias, onde a gente tem uma potência muito maior.
de trabalho, né? Muitos motores, muitos fornos, essas coisas. Então, geralmente o pessoal usa essa tensão para trabalho. Então, tensão de 440, você vai ver só lá numa indústria. 380 e 220 a gente tem muito comumente nos bairros, tá? Nos fornecimentos comerciais e residenciais. Então, como será o valor da tensão entre a fase entre fases e a tensão entre fase e neutro? Vamos lá. A gente viu que a tensão de linha é a mesma tensão de fase a fase. Então, se a saída do transformador for 380, a tensão de linha será 380. Portanto, a tensão de fase vai ser 380. Então, o que quer dizer isso? Se o meu transformador fornecer 380, lá no meu padrão de chegada, eu vou medir entre fases 380. E se a saída do transformador lá da minha concessionária for 220, a tensão de linha vai ser 220. E lá na minha entrada da minha tensão, a tensão de fase vai ser 220 volts. Normal, né? Até aí tudo bem. Temos também o valor para a tensão entre fase e neutro. E aí é neste vídeo que eu vou mostrar para vocês as diferenças, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo essa apresentação para você ver ela várias vezes, para você poder ter noção de como que esses fornecimentos, tá bom? Que tem um cuidado no fornecimento Delta que você não pode deixar de saber para não fazer a queima de equipamentos lá no seu cliente, tá bom? Então vamos lá. Como que eu acho a tensão entre fase e neutro? Primeiro tem que medir. Como que eu faço a medição? Então a medição é assim, eu pego meu multímetro, eu meço a tensão L1 com o neutro. Como que eu meço a outra fase? Eu meço a tensão L2 com neutro. E como que eu faço a terceira medida? Eu meço L3 com neutro também. Então, dessa forma, eu medi todas as tensões com o neutro. E qual o valor que eu tenho que achar nessas medições? Então, vamos lá. Quando eu tenho um circuito delta de fornecimento, eu tenho uma formulinha para mim saber qual que é o valor da tensão entre fase e neutro. Entre fase a gente já sabe. Eu vou medir L1, L2, eu vou medir L1, L3, eu vou medir entre L1 e L2. Todas essas medições vão ser iguais para o fornecimento. Então, se o fornecimento for 220, eu vou pegar em todas as fases que eu medi 220 volts. Tá ok? E agora eu vou mostrar para vocês qual que é o valor da tensão quando você mede fase e neutro no sistema delta de distribuição. Eu tenho a formulinha aí, ó, tensão de fase e neutro, olha aqui, ó, tensão de fase e neutro vai ser igual a tensão entre fases dividido por 2, beleza? Então é aí, se o sistema fornecer 220 volts, quanto que é o valor da tensão entre fase e neutro? Eu vou medir assim, 220 dividido por 2, que é a formulinha. E eu vou obter o quê? Eu vou obter uma tensão. Olha só a tensão que eu tenho aqui. Tensão de 110 volts. Então, ainda existe essa tensão no circuito de fornecimento. Quando o fornecimento for sistema delta, entre duas fases, eu vou ter 110 volts, perdão. Então, quando eu tiver um fornecimento delta de 220 volts, a minha tensão entre fase e neutro vai ser 220 dividido por 2, que é igual a 110 volts. Porém, isso é só entre duas fases. A terceira fase e o neutro, eu não tenho esse mesmo valor. Eu tenho uma outra conta que eu tenho que fazer. Então, na terceira fase, ou quarto fio, como é comumente chamado, o valor da tensão entre fase e neutro é diferente, e muito diferente, nós vamos ver aí na continha. A tensão de fase e neutro da fase 3, que é o que está escrito aqui, é igual a tensão entre fase e neutro vezes raiz de 3. Qual que é o valor da tensão de fase neutro? Eu não vi aqui que é 110 volts? Então, eu vou pegar 110 volts e multiplicar pela raiz de 3, que é 1,73.
tá? Sempre no sistema trifásico eu vou usar essa raiz de 3 aqui. Depois a gente vai fazer um vídeo só para você entender por que é essa raiz de 3. Então, como que vai ficar a continha no sistema delta de fornecimento no quarto fio, entre fase e neutro? Eu vou pegar a tensão de fase neutro, que é 110, multiplicado pela raiz de 3, que é 1,73. Olha só o valor que vai dar. 190 volts, quase 191, né? Então, qual que é o cuidado que você, eletricista, tem que ter quando você está fazendo essas medições? Bom, se eu pegar a terceira fase ou o quarto fio no meu sistema delta, entre fase neutra, eu vou ter 190 volts. Se eu pegar um equipamento que ele foi projetado, foi fabricado para trabalhar com 110 volts, ele vai queimar, certo? Então, essa é a atenção que você tem que ter. 190 volts é muito maior do que 110 volts, tá? A Enel, que é a agência reguladora, ela diz que o fornecimento pode ser no máximo 5% acima do valor nominal. No caso é 110, 5% a mais seria 5 volts. Então seria 115, 120 volts. Um aparelho que é fabricado para funcionar com 110 volts, até 115, 120 volts ele funciona bem. Porém, se eu enfiar lá 190 volts, com certeza ele vai queimar, tá bom? Isso se eu fizer a ligação do quarto fio e o neutro, tá? Se eu usar as outras fases só para fazer 220 ou fazer um sistema trifásico, aí ela funciona normalmente, não tem problema nenhum, tá bom? Se a minha tensão de fornecimento for 380, as coisas, a matemática, né, na verdade é a mesma. Então, o que que eu faço? Eu pego a tensão entre fases e divido por 2. 380 por 2 dá 190 volts. Não é comum esse sistema de fornecimento, tá? No sistema de distribuição. E a terceira fase vai ser esse valor, 190 volts, ó, ele aqui, ó, vezes raiz de 3. Então, essa terceira fase, ou o quarto fio, vai ser 190 vezes a raiz de 3, que é 1,73. Olha o valor de tensão que dá, 276 volts. Se você pegar um equipamento de 220 volts e aplicar essa tensão de 276 volts, com certeza o seu equipamento vai falhar, vai queimar, vai dar problema. Agora, a gente vai ver como que no sistema estrela, tá bom? No sistema estrela, como que a gente chama atenção? É exatamente, a gente chama atenção igual é lá no sistema delta. Nós vamos pegar as tensões de entradas, que é a tensão de linha, tensões de linha no sistema geralmente é nas mesmas tensões, 13.800 ou 13.200, dependendo da concessionária e da região onde está sendo instalado esse transformador. E na saída nós vamos ter também as tensões de linha, tá? E o nosso neutro. Então, a tensão de linha e o nosso neutro é o que vai vir na entrada do meu ponto de entrega, lá onde está o meu medidor. É lá que eu tenho que fazer as medições. Como que eu meço o sistema estrela? Da mesma forma que o sistema delta. Eu vou medir a tensão L1 com a tensão L2 para mim saber qual que é a tensão de fase. Tá vendo aí no slide? Tensão de fase é igual tensão de linha. Então, para mim, lá no transformador é tensão de linha. Ali, onde eu recebo na minha residência, no meu comércio, na minha indústria, é tensão de fase, tá bom? Mas eu chamo também de tensão de linha. Como que eu meço a tensão entre fase L1 e L3 e depois L2 e L3? Então, como que eu fiz essa medição? Eu medi entre fases, que a gente fala. Entre 3 fases, eu vou ter essa forma de fazer as medições, né? E como que é a tensão entre fase e neutro? Como que eu vou fazer as medições? Da mesma forma que a gente fez. L1 com neutro, L2 com neutro, L3 com neutro, tá? Eu vou subir lá no poste para fazer isso? Não. Eu vou medir isso daí na minha chegada, lá depois do medidor, onde eu vou utilizar essa tensão, tá bom?
A tensão entre fase e neutro, ela vale quanto? Qual o valor que eu vou ter no sistema estrela de fornecimento? Então, eu vou usar também uma formulinha. O valor da tensão entre fase e neutro, ela é igual à tensão entre fases, que é aquela tensão que nós medimos, ou L1 e L2, ou L1 e L3, ou L2 e L3, dividido por raiz de 3. Ó, a raiz de 3 de novo aqui. Por quê? É um sistema trifásico que a gente está medindo. E qual vai ser esse valor de medição? Eu vou pegar, se o meu sistema fornecer 220 trifásico, eu vou pegar o 220 e vou dividir pela raiz de 3. Quanto vai dar esse valor? 127 volts. Olha aí os 127 volts. No sistema delta, eu tenho 110, famoso 110. No sistema estrela, eu tenho 127 volts. Por isso que uns falam 110, outros falam 127, tá bom? Então, para você etiquetar direitinho, você tem que saber qual que é o seu sistema de fornecimento, né? Porque se eu falo 127 volts e na hora de medir o cara mede 110, ele vai falar, pô, a tensão está muito baixa, tal. Então, para a gente ter ciência daquilo que a gente está trabalhando, daquilo que a gente está entregando para o nosso cliente, eu tenho que saber. Então, você já sabe agora que se for um sistema estrela, entre fase e neutro, eu vou obter 127 volts. E de que forma? A tensão nas três fases serão iguais, tá? Eu vou medir fase L1 com neutro 127, L2 com neutro 127, L3 com neutro 127 volts. É equilibrado, tá? Esse equilíbrio é um equilíbrio vetorial, que em uma aula também específica a gente vai passar para vocês como é que funciona esse negócio de vetor, que é muito importante para a gente entender os conceitos de eletricidade. Como que eu vou medir a tensão em fase em 380? Da mesma forma, eu vou pegar o 380 e dividir por raiz de 3. Quanto que dá isso? 219,39. Tá vendo? Quase 220 volts. Então, se eu pegar um aparelho que tenha 220, que ele foi fabricado para funcionar, e aplicar num sistema num sistema estrela de fornecimento A380, eu vou ter que pegar uma fase e um neutro. Então, nesse equipamento, eu vou colocar um disjuntor unipolar, apenas um unipolar. Lá no sistema delta, eu vou pegar um bipolar entre fases 220. No sistema estrela A380, eu vou pegar um unipolar com um neutro, neutro não se passa por disjuntor, e vou ligar no meu equipamento. Aí eu vou ter os 19. E a tensão entre as três fases vão ser iguais, ou seja, se eu medir as três fases com o neutro, vai dar os 219 volts, tá? E aí agora eu quero falar para vocês quais as diferenças que a gente tem desse sistema de distribuição na nossa residência, ou no nosso comércio, ou na nossa indústria. Como vou efetuar o teste na instalação? Então, eu tenho aqui do lado esquerdo um painel que a gente encontra na indústria, uma chave, tá? Trifásica, um barramento para neutro, um barramento para terra, e vai sair 3 barramentos, tá vendo? 3 barramentos. Do lado direito, nós temos um sistema residencial, onde as pessoas ou os eletricistas colocam lá o disjuntor geral, geralmente 50 ou 63 amperes, na maioria dos casos. Hoje em dia está mudando muito esses valores, e tem até residência sendo ligada a 3 fases, que é para aí você ter uma potência maior e um equilíbrio melhor. Não é questão de economia de energia, tá, pessoal? Porque você tem que pôr na sua cabeça, a concessionária cobra potência, watts. Então, não adianta você pôr 380, 220, né? O que muda é a corrente do sistema. Então, num sistema trifásico, eu divido a corrente entre 3 fases. Então, eu posso usar uma potência maior com o mesmo diâmetro da seção do condutor. Mas isso também é um outro assunto. Quando for medido na indústria ou em pequenos comércios, como eu falei para você que é necessário o circuito trifásico, eu vou fazer as mesmas medições. Eu vou ter lá no sistema de transição
4 fios, 3 fases e um neutro. Como está aqui, ó, 3 fases e um neutro, aqui é o neutro. E aqui é o barramento de terra. Então, eu vou fazer medição entre fases, certo? E eu vou medir entre fase e neutro. Como que vai ser o valor que eu vou medir? Então, eu tenho que fazer a medição entre fases e a medição entre fase e neutro, certo? A medição entre fases no sistema delta, eu vou medir 220. Entre as 3 tensões, nessa medição aqui, eu vou obter 220 volts no meu sistema lá, tá? No meu multímetro, no meu equipamento de medição. E entre a tensão de fase neutra, qual valor? Eu vou obter 110 volts para 2 fases, né? Então, eu vou medir entre fase e neutro, se for um sistema delta, vai dar 110 entre 2 fases. A terceira fase, ou o quarto fio, eu vou medir e vou obter 190 volts. Esse é o cuidado. E eu vou falar uma dica para vocês, tá? A concessionária, quando ela faz esse tipo de instalação, ela vai mandar 4 fios lá para você. Você vai ter que deixar 4 fios lá. E ele pede para você deixar marcado qual que é o terceiro fio, que você quer que ligue o terceiro fio. Geralmente o pessoal faz o quê? Coloca o terceiro fio aqui, ó, no meio do meu quadro de distribuição. E o fio que está vindo aqui, geralmente são 3 da mesma cor. Nesse do meio, eu coloco uma fita isolante vermelha. Aqui e lá na prumada, onde o pessoal da concessionária faz a conexão dos fios. Você coloca a fita vermelha nas 2 pontas. A de lá de fora vai ficar vermelha para desligar o quarto fio, né? E aqui você vai ligar a fita vermelha no centro, que é para você saber que qualquer tensão com o neutro, eu vou obter 190 volts. Já no sistema estrela, aí a coisa fica mais tranquila. Você vai medir entre fases 220, certo? Entre as 3 fases. Entre fase e neutro, você vai obter 127 volts. Qualquer fase que você pegar com um neutro, vai dar os 127 volts, tá bom? Geralmente é um pouquinho maior que 220. Geralmente é 230 ou 240 volts, dependendo da concessionária. Se o sistema for estrela, entre as fases vai ser 220. Vamos supor que eu estou num pequeno comércio, onde eu tenho motor, alguma coisa aqui. Então, a sugestão é que, neste local, todos os equipamentos que são instalados nesta condição, eu coloque eles todos 220. Então, ao invés de eu usar um bipolar para proteger o circuito, eu vou usar um unipolar. Por que unipolar? Porque uma fase do trifase 4380 com o neutro, eu vou obter 220. Então, eu coloco só no fase. Nunca se coloca o neutro passando por um disjuntor, mesmo que o sistema de fornecimento faça você obter entre fase neutro 220. Presta atenção nisso, hein? Isso é um erro muito comum. Não coloque o disjuntor no neutro. O neutro tem que ir direto com a proteção do fase, tá bom? E no sistema estrela 220, as 3 fases e o neutro vão ser equilibradas e você não vai ter problema. Então, entre fase e neutro, eu vou ligar um unipolar. Entre 2 fases, se o sistema for 220, eu vou colocar um bipolar para proteger. E se ele for 220 entre as 3 fases no sistema estrela, o circuito eu vou colocar um disjuntor tripolar, tá bom? Para fazer a medição. E agora, o que nós temos que fazer? Eu vou chamar o motor de monofásico ou bifásico. Eu vou explicar e você, com o seu entendimento, vai responder. Na plaquinha do motor, eu tenho esse desenho aqui, ó, menor tensão, maior tensão. Eu tenho L1 e L2. O que é L1 e L2? São 2 fases. Então, eu chamo isso daqui de bifásico. Em qual condição que eu vou ligar isso aqui? Aí você vai ter que ver qual que é o sistema de alimentação, tá? Vamos falar da maior tensão. A maior tensão geralmente é 220. Vamos olhar a plaquinha do motor. Olha lá, é 127 e 220 volts. Então, nessa menor tensão é 127. Nesse fechamento aqui, né,
é a maior tensão. Então, como que eu ligo a maior tensão, que é 220? Eu vou ligar uma fase aqui e uma fase aqui. O T4, terminal 4, é só ele. O terminal 1, você vai ligar com o terminal 5 e vai ligar a outra fase. O terminal 3, o terminal 2 e o terminal 8, você vai ligar eles entre si, vai isolar e vai deixar lá dentro da caixinha. Então, eu vou ligar esse motor em 220 volts, beleza? Ah, eu posso ligar em 127? Pode, ó, o fechamento do motor permite. Só que eu tenho que ligar dessa forma aqui, ó. Eu vou pegar uma fase, vou ligar T1, T3 e T5 juntos e vou mandar a fase. Eu vou pegar o T8, T2 e T4 e vou mandar o neutro. O neutro. Se for um sistema estrela 220, eu vou pegar fase e neutro, certo? E vou ter 127 volts, que é o que ele está pedindo aqui, tá? E aqui eu vou ligar duas fases e vou ligar o 380. E se o 220, duas fases. Mas e se eu tiver o sistema de 380 ligado na entrada lá, né? Sistema Delta 380. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fase, vou ligar aqui, ó, e outra fase eu vou ligar aqui. Vai dar 380, o motor é 220, eu vou queimar. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar uma fase e um neutro para cá. Porque no sistema delta de 380, fase e neutro dá 220. Então, eu faço essa ligação e aplico 220. Nesse caso, eu não consigo ligar esse motor na menor tensão. Eu não posso fazer essa ligação. Se eu fizer essa ligação, o motor vai queimar. Então, na própria plaquinha, ó, tenho aqui, ó, a indicação, uma fase, né? Eu vou ligar duas, se eu tiver 220, que é o caso aqui da plaquinha. E vou ligar uma no caso do 127. E posso ligar uma fase se for 380, porque eu ligando fase e neutro, eu vou ter 220 volts, tá bom? Esse motor na plaquinha, eu posso chamar ele de monofásico, ó, motor monofásico, tá? Monofásico. Mas se for no sistema estrela, eu vou aplicar duas fases aqui. Então ele é bifásico. É por isso que uma turma chama de um jeito e outra turma chama de outro. Eu vou deixar essa descrição, eu vou deixar esse slide na descrição do vídeo. E qualquer dúvida que você tiver, mande uma mensagem para a gente. Perguntando qual é a sua dúvida, o que você não entendeu, que a gente vai responder, tá bom?